Nós vamos falar nesse domingo sobre a ciência dos tempos. Diga essa palavra comigo, ciência dos tempos. Por que é tão importante o assunto? Porque a Bíblia nos revela que mudança de estações, épocas, acontecem continuamente. E o Senhor sempre levantou pessoas, homens, que entendesse da ciência dos tempos, dos novos tempos, e do que teriam que fazer e como deveriam fazer. Nós estamos em uma mudança de tempo. Nós estamos numa mudança de ciclo. Nós estamos passando por isso. E aí vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. 1 Crônicas 12, 32, diz assim, dos filhos de Issacar, diga comigo, que sabiam discernir o tempo para saberem o que Israel devia fazer. Vou repetir. Que sabiam discernir o tempo para saberem o que Israel devia fazer. 200 chefes, todos os seus irmãos, sob as suas ordens. Vou ler na tradução King James, que diz: da tribo de Issacar, 200 chefes, diga comigo, estrategistas, que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Comandavam todos os seus parentes. Almeida, dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. 200 grandes líderes. Discernir o tempo é chamado de ciência dos tempos. Por que é tão importante, né? É sábio dar atenção à importância de discernir os tempos e buscar desenvolver essa habilidade. Porque os tempos mudam. Os tempos mudam. E quando você não sabe discernir os tempos e agir da maneira correta a cada tempo, então você não acompanha a mudança do tempo. E aí, mais forte do que isso que eu vou falar para você. Olha o que eu vou falar, isso aqui talvez te cause muito temor. Deveria. Nós somos lideranças. Aqui eram 200 líderes. As batalhas que nós, líderes, vencemos, os nossos liderados também vencem. As batalhas que nós perdemos, os nossos liderados também perdem. Quando Davi venceu Golias, a nação venceu. Quando Davi falhou, a nação perdeu. Sofreu.
Quando Saul fracassou, a nação fracassou. Nós atendemos muitos líderes, e olha o que eu vou falar para você agora, o como é séria a história da liderança. Nós atendemos muitas lideranças de igrejas. E nós ouvimos muito, principalmente nos últimos tempos, nós ouvimos o seguinte, pessoas dizendo assim: o problema que eu estou passando, toda a minha igreja está passando. Quem tem problema no casamento, toda a igreja tem problema. Quem tem problema de saúde, toda a igreja tem o mesmo tipo de problema, ou semelhante. Quem foi rebelde, a igreja está em rebelião. As batalhas que nós vencemos, os nossos liderados, e agora vamos nós para pais hoje, os nossos filhos também vencerão, ou não terão que lutar. É mais ou menos assim, ó. A bispa, os filhos nasceu com muitos problemas de saúde. Esses problemas foram vencidos pela fé, não pela medicina, pela fé. A partir daquela mudança, todas as crianças que nasceram no ministério nasceram saudáveis. Todas. Todas. E a seta que quis se levantar já foi derrubada. Nós vencemos os problemas miseráveis da escassez. Existe um espírito. Pode prestar atenção que, na sua grande maioria, as pessoas que creem têm um espírito aqui dentro. As pessoas que creem também têm vencido esse espírito da miséria, da escassez, o espírito da separação, divisão. Por quê? Porque há um espírito. E quem não tem vencido é porque não entrou. É porque ainda existem aquela mentalidade resistente. Uma mentalidade resistente que tem dificuldade. Quando eu li aqui com vocês, os filhos de Issacar eram homens que Deus derramou de uma unção poderosa para discernir os tempos e liderar os seus irmãos sobre o que deveriam fazer. Escutou a palavra? Diga, sobre o que deveriam fazer. Então eles faziam e eram bem-sucedidos. Extremamente bem-sucedidos. Por quê? Porque aqueles homens tinham o espírito da ciência de discernir os tempos. E, para cada tempo, uma estratégia nova. Uma ação. Então, nós estamos no ano das bênçãos de José, correto? Sim ou não? José discerniu os tempos ao interpretar o sonho de Faraó. Interessante que o sonho não foi dado a José, mas sim a interpretação do sonho. Então, 7 anos de fartura que viria, foi revelado a José uma mudança de tempo, que viriam 7 anos de grande fartura, que naqueles 7 anos de grande fartura deveria armazenar, guardar, armazenar, ajuntar em celeiros,
para que os 7 anos próximos que viriam após aqueles 7 anos de fartura, viriam 7 anos de escassez, de crise. Então eles estariam preparados para aquele tempo que estava vindo. E foi revelado a José. Foi revelado a José aquela mudança de tempo. E foi revelado a José o tempo bom que viria e o tempo ruim que viria. Amém? Amém, pessoal? Grave que eu não estou te contando história. Grave isso. Eu de você dava muita atenção e manteria teu espírito aqui. Porque eu vou te mostrar outras coisas. Eu não sei o que você faz. Eu não sei qual é a sua profissão. Eu não sei quais são os cursos que você faz, quais são os treinamentos que você faz, mas disso tudo nada vai adiantar na sua vida se você não tiver, principalmente, o discernimento para atuar. Porque o que é espiritual você não resolve com curso, com treinamento. Você não resolve em banco de faculdade. Feito? O que é espiritual você resolve só de forma espiritual. O mundo espiritual você trava as suas guerras. Por que Davi era um vencedor? Quando ele tinha que lutar com inimigos físicos, ele usava o quê? Espada, certo? Funda, espada. Mas quando ele tinha que expulsar os demônios, como é que ele fazia? Era com espada também? Sim ou não? Não. Já era espiritualmente. Já era outro tipo de instrumento que ele usava. Amém? Então, esse espírito é o espírito para fazer a coisa certa, diga comigo, fazer a coisa certa, no momento certo, e produzir o resultado certo. Fazer a coisa certa, no momento certo, e produzir o resultado certo. E é o que falta em muita gente. Tem gente que não tem discernimento do tempo, está sempre fora do tempo. E esse é um problema sério. A fé, sabe por que o Senhor trabalha conosco? Desde sexta-feira eu estou falando sobre isso. Isso aqui, ó, é um livro de milagres e testemunhos. Você pega aqui, no início, Gênesis, você vai ver o poder de Deus na criação, você vai ver o Senhor com o poder da palavra trazendo à existência aquilo que não existe, você vai ver o mar vermelho sendo aberto para o povo passar em terra seca, você vai ver uma coluna de nuvem acompanhando o povo, protegendo e guiando, uma coluna de fogo à noite. Você vai ver Deus mandar o maná dos céus. Você vai ver quando eles tiveram vontade de comer carne, o Senhor extrair, mandar um verdadeiro enxame, né, de codornas, para que eles comessem carne o mês inteiro até sair pelo nariz. Você vai ver a água sair da rocha quando eles teve sede para beber água, você vai ver Elias clamar e fogo do céu descer, você vai ver Josué falar com o sol e com a lua, e o sol, a lua parar, você vai ver Deus mexer com as estrelas, você vai ver Elias orar e para não chover e não chover, voltar a orar para chover e voltar a chover, você vai ver Deus mexer com a genética dos animais para beneficiar Jacó, vai lá e mexe com toda a genética dos animais e beneficia Jacó, você vai ver Deus mexer com o mundo inteiro, com uma nação inteira para beneficiar o justo, como no caso de José, você vai ver o vale de ossos secos, né, o que está morto voltar à vida, você vai ver surdo falar, mudo falar, o surdo ouvir, mudo falar, você vai ver cego ver, você vai ver morto ser ressuscitado, você vai ver a multiplicação dos pães e dos peixes, você vai ver uma cidade ser curada através de um ato de fé, você vai ver milagres do jeito que você nunca imaginou, você vai ver. Sabe para que isso? Para responder aquele versículo que diz assim, ó, para Deus nada é certo? Só que tem uma coisa, sem fé é impossível agradar a Deus, ponto. Você vai ver que não existe impossível, mas você vai descobrir que sem fé é impossível.
Por que é um livro de milagres e do jeito que você quiser, da forma que você escolher? Está aqui. Só para responder isso. A Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Só que Hebreus 6 diz, sem fé é impossível. Então quer dizer o quê? Que o problema não é ele, o problema somos nós. O problema não está nele, o problema está em nós. Está na fé. A questão está na fé. E todo problema é um problema de fé. E mais, olha o que eu vou falar que vai pesar demais. Um problema de fé e um problema de liderança. Por isso que nós, como líderes, nós precisamos estar atento. Por quê? Porque você como líder, você como pai, você como mãe, eu como líder, nós como líderes, é um problema de liderança. O governo, o problema de um país é liderança, o problema de uma empresa é liderança. Por quê? Quem está à frente? Quando Davi venceu, a nação venceu. Quando José subiu, a nação subiu. Quando Saul caiu, a nação caiu. Tudo é um problema de liderança. Então a gente precisa se despertar. E as guerras que eu venci, os meus filhos não vão ter que travar. Os inimigos que eu derrotei, de verdade, cortei a cabeça, meus filhos não vão ter que travar. Então eu preciso me despertar e me despertar para a mudança de tempos, a mudança de estação, discernir a ciência dos tempos, o que está vindo por aí. Porque quando você olha dessa forma, tem situações que você, vamos lá, tem problema. Deixa eu dar um exemplo bem corriqueiro. Quem está comigo aqui nas terças-feiras no trabalho dos casais? Vamos lá. Então tá bom. Olha uma coisa muito simples que a gente identificou nesse trabalho. E vai servir para os demais. Nesse último trabalho, nós trabalhamos sobre as 5 linguagens do amor do casal para cada um entender a linguagem do amor um do outro. Certo? E treinamos essa linguagem do amor com facilidade. E também trabalhamos as personalidades, as diferenças de personalidade de cada um. Mas, quando eu fiz a pergunta no sentido de quem a linguagem do amor é palavra de afirmação, teve casal que levantou a mão os dois. Tempo de qualidade, teve casal que levantou as mãos os dois. O que significa isso, bispo? Que não tem nada a ver com Deus. Que Deus não precisa fazer nada. Que são vocês que precisam fazer. Que são vocês que querem a mesma coisa, mas um não dá o que o outro quer e o outro também não dá o que o outro necessita. Não tem nada a ver com Deus. Qual que é o problema então? Venceu o maldito orgulho. Viu? Venceu o maldito orgulho. Passar por cima dele. Reconhecer os erros. Pedir perdão. Dar tempo de qualidade. E usar palavras que curam e não palavras que ferem. Simples. Ambos queremos tempo de qualidade. Então dê tempo de qualidade um ao outro. Está simples. Por que o senhor está falando sobre isso? Só para dar um exemplo, que tem muita coisa que não tem nada a ver com Deus. Esse é só um exemplo, vou tirar disso também. Você está achando que com espada você vai vencer um problema espiritual? Você está achando que com espada, com habilidade, com o que você aprende no banco de uma faculdade, você vai aprender, você vai conseguir, por exemplo, libertar os seus filhos de uma maldição, de uma influência espiritual? Você está achando, eu descobri, eu faço esse tipo de oração pelos meus. Vou dar uma dica simples para você. Muito simples. É mais ou menos o que acontece essa semana. Eu ainda estava falando com alguém que reiteradamente uma batida de carro atrás da outra. Bate hoje, bate amanhã, bate depois, uma coisa mais simples, uma coisa um pouco mais grave, a outra mais grave, mas tudo bem, eu tenho seguro. Eu tenho seguro. Seguro cobre. Está errado. Está errado.
Você se acostumou e está tratando como normal o que não pode ser tratado como normal. Porque você pode dizer que você tem seguro, mas você está sendo roubado. Você pode dizer que você tem seguro, só que cada vez está vindo numa gravidade maior. Quando deveria dizer, não, chega, não aceito mais isso, não aceito mais essa influência, não aceito mais essa maldição, não aceito mais esse tipo de atuação na minha vida. Por quê? Porque começa a acontecer, vou tratando como normal, daqui a pouco acontece algo grave demais que eu não poderia e tinha que ter quebrado isso lá atrás. Está entendendo ou não? Sim ou não? Parece normal, só que tem uma coisa. Acontece hoje, acontece amanhã, vai tomando proporções, vai tomando outras proporções, vai aumentando a proporção. Daqui a pouco tem algo que não reverte. Porque eu tratei como normal o que eu não poderia ter tratado como normal. Eu aceitei coisas como, todo mundo, não, peraí. Mas eu tenho seguro, está sendo roubado do mesmo jeito. Eu tenho plano de saúde, não tem problema. Não, você não devia ter plano de saúde, você devia estar quebrando e repreendendo. Não quero isso, não aceito isso. Não aceito esse tanto de enfermidade, essa seta de enfermidade, não aceito essa influência na minha casa, não aceito sobre a vida dos meus filhos, eu não aceito essa maldição, está quebrada, anulada, cancelada, desfeita em nome de Jesus. Eu passo uma risca aqui, a partir de hoje não acontece mais. Isso é uma questão de fé. Por quê? Muitas pessoas começam a tratar como natural e daqui a pouco você não tem como reverter algo porque você tratou como natural. Ciência dos tempos é saber que estratégia você vai usar e que arma você vai usar. Quando Davi foi lutar com Golias, ele tinha uma funda. Quando ele foi lutar com o exército, ele tinha espada. E tinha esse grupo de Issacar, eram servos dele que orientavam e davam direção. Quando ele ia expulsar o demônio de Saul, ele não levava funda nem espada. Porque não ia sair demônio de Saul com espada. Saul estava endemoniado. O que é espiritual? Diga comigo, o que é espiritual? Só resolvemos de forma espiritual. Você sabe o que eu faço com os meus continuamente? Primeira coisa que você tem que analisar. O que eu já venci, meus filhos já entraram na benção. Mas tudo que eu entendo que não é normal, eu imponho as mãos sobre a cabeça e faço orações fortes, quebrando. Por quê? Inclusive eu falo uma coisa para meus filhos, treinei meus filhos a aprender uma coisa. Aconteceu hoje, tudo bem, aconteceu amanhã, tudo bem, depois da manhã está tudo errado. E mais, te corrigir num erro hoje, ok. Corrigiu amanhã, passa. Terceira vez no mesmo erro, não, está tudo errado. Está tudo errado. Você vai ser pego na mesma coisa até quando? Até quando? Achando que é normal? Está tudo errado. Por quê? Nós temos essa tendência a tratar como normal o que não pode ser tratado como normal. É comum, mas não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. E eu não vou tratar. Sendo assim, ensina-nos, pois, a contar os nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração, diga comigo, verdadeiramente sábio, né? O espírito de sabedoria e revelação que nos ilumina os olhos do coração, do nosso coração, nos dá entendimento, nos leva a edificar certo no tempo certo. Por favor, trata isso com seriedade, porque é o que eu disse, sorte você já descobriu que você não tem. Então você só tem agora a fé. Fé para curar o teu destino, fé para mudar a tua história. E você descobriu que não há o que Deus não possa fazer, mas Ele não pode fazer aonde não há fé. Não há o que Ele não possa fazer, mas Ele não pode fazer aonde sem fé é impossível agradá-lo. Então isso vai ter que entrar dentro de você. E você vai ter que entender que o que é espiritual
você só vai resolver de forma espiritual. Se não for de oração, quando a gente convida vocês para estar em cada reunião, se eu passasse o microfone aqui para vocês e dissesse assim, eu quero que você faça uma oração de libertação, muitos de vocês não sabem fazer. Por quê? Não é porque não aprendem. A igreja está aí, nós estamos aí, toda sexta-feira ensinando. Mas muitos não fazem questão porque não acham relevante, não acham importante. E eu vou dizer para você que uma das primeiras coisas que eu aprendi, até para que aquele ciclo de influência, de maldição que vinha na minha família fosse interrompido, eu aprendi na sexta-feira a cancelar. Para que a minha história não tivesse absolutamente nada, nenhum resquício da história dos meus pais. Do espírito que atuou na vida do meu pai, por exemplo, e da família do meu pai. Quais são as tendências da sua família? Família do meu pai, todo mundo teve muito e todo mundo perdeu tudo. Eu posso ignorar isso? Todo mundo teve muito, e todo mundo terminou miserável, pobre. Eu posso ignorar isso? Sim ou não? Na família do meu pai, todo mundo se casou e a grande maioria se separou. Inclusive meu pai e minha mãe. Um espírito de separação. Eu posso brincar e ignorar isso? Sim ou não? Sim ou não? Um espírito de adultério, de traição de ambos os lados. Homens e mulheres. Do lado da minha mãe, um povo extremamente doente. Doença em cima de doença. Também um espírito de adultério. Eu posso ignorar isso? Sim ou não? Um povo extremamente enfermo, eu posso ignorar? Não, eu não posso. E eu já tenho que estar atento porque eu não quero isso nos meus filhos. Isso não pode passar para frente. Então eu preciso estar atento, preciso estar orando, é de tempos em tempos. Orando de tempos em tempos. Por quê? Porque a Bíblia é clara que o mal ele sempre está tentando retomar o lugar dele, sempre está tentando agir. Então eu preciso estar na brecha, eu preciso estar orando, eu preciso estar quebrando, eu preciso estar repreendendo, eu preciso estar vigiando, eu preciso estar na torre de vigia. Não tem nada a ver com a minha espada, agora tem com a minha fé. Tem coisas que você... eu falava a uma pessoa, eu tenho seguro. Eu falei, grande coisa, você está sendo roubado o tempo inteiro. É muito simples, que palhaçada, você achar que você pode resolver as coisas só com dinheiro. Olha que coisa, vem uma coisa grave, você vai resolver com dinheiro. Vem algo que causa dano, você vai resolver com dinheiro. Vem algo que traz morte, você vai resolver com dinheiro. Não resolve, porque deveria ter quebrado isso, deveria ter cancelado isso, deveria ter passado uma risca e dizer, aqui eu não aceito mais. Mas, cadê a ciência do discernimento dos tempos? Opa, tem uma mudança de tempo aí. E tem uma mudança de estratégia. Quando as pessoas dizem assim, poxa, eu faço, eu luto, eu levanto cedo, eu durmo tarde, mas não vai. Eu fiz curso, fiz treinamento, mas não vai. Cadê o discernimento? Espera aí. Tem algo? Das tribos de Issacar sabiam discernir, diga comigo, as estações espirituais. Estou fazendo a pergunta para você. Davi lutava com o exército e ia com espada, mas quando ele ia expulsar o demônio de Saul, como é que ele fazia? Sei lá, bicho, nem conheço. Não era com espada. Era com oração e com louvor. Era com harpa. Era com adoração. A mudança de tempo. O sonho que Deus deu a Faraó, a revelação foi a Faraó, não foi a José. A revelação foi a José. Da mudança de tempo que viria.
O sonho que Deus deu a Nabucodonosor, a revelação ele deu a Daniel. Mudança de tempo, inclusive Daniel fala isso no capítulo 2. Ele louva a Deus que muda tempos e estações, e Deus estava mudando tempos e estações ali. Mas revelou a ele a mudança de tempo e de estação. Mas eu preciso saber agora na minha vida. Porque senão eu não sei o que fazer, eu não tenho estratégia do que fazer. Eu sou, cuidado que eu estava falando ainda, trabalhando na terça-feira com os casais, mostrando a diferente personalidade. E tem personalidade que estuda, é teórico, e pouca ação. E não tem ação, não tem atitude. Fé sem ação é o quê? Morta. Fé. E você não vai fazer nada que você não acredita. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Do Espírito que nos dê revelação. Davi precisava daquele tipo de homens. Era um momento crucial na vida dele. E um momento de mudança na história de Israel. Os homens de Issacar tinham o dom, a habilidade de discernir o tempo. E era necessário para aquele momento, aqueles homens se unirem a Davi. Homens que Deus trouxeram para aquele momento certo na vida de Davi. Homens que dariam as direções, as estratégias certas para as vitórias, para que ali trouxesse uma garantia, dariam os passos certos, o passo certo no momento que, naquele momento que exigia, o que exigia do momento. Porque você sabe que cada momento, nós estamos vivendo um novo momento. E a cada momento nós precisamos de uma direção nova. Pode prestar atenção que Deus está sempre nos movendo a coisas novas. É igual, deixa eu falar uma coisa para você. Casamento não cai na rotina? Sim ou não? Quando caiu na rotina, tem alguma coisa que está errado. Simples. Simples. É isso. Se eu perguntasse assim, sexo cai na rotina? Cai. Quando cai na rotina, porque tem algo errado. São renovações, mudanças. Porque se a gente seguir do mesmo jeito, vai continuar o mesmo resultado. Mesma situação. Ah, mas tá bom. Bom para quem? Para um? Ou bom para ambos? A vida espiritual é a mesma coisa. Por isso que Deus nos move o tempo todo. Deus, inclusive as situações que se levantam é para nos mover. Sai desse lugar e vamos para um outro. Sai desse nível e vamos por outro. Esses 200 líderes exerceram uma liderança servidora, foram corajosos, sabiam a direção certa, eram centrados e equilibrados, e dando a direção aos seus liderados, aos seus irmãos, e quando eles colocaram em prática, o resultado vinha, o resultado vitorioso. Tinham a capacidade de conhecer o tempo, tinham percepção e discernimento para interpretar as estações, diga comigo, espirituais, e não apenas as naturais. Porque até estratégias naturais, pode prestar atenção que você tem que mudar. Tem uma determinada forma que você faz, tem uma determinada forma que você fala, que não funciona, já está provado. Então tem que mudar. Espiritualmente é a mesma coisa. Tem que haver uma mudança. Tem que haver
discernimento do que fazer agora, como mudar essa situação agora. O que eu devo? Para onde Deus está me guiando? Para onde Deus está me dirigindo? Para onde Deus está me conduzindo? Porque Ele está sempre nos conduzindo. Diga comigo, o sábio discerne o tempo e o modo. O sábio discerne o tempo e o modo. O tolo não discerne nem o tempo e nem o modo. Não foi só Davi, esse grupo, esses líderes de Issacar, também se uniu a Débora na luta contra os cananeus. Aquele era o momento de derrotar um grande inimigo, e eles foram extremamente necessários. Os príncipes de Issacar estavam com Débora. Sim, Issacar também estava com Baraque. Eles o seguiram rapidamente até o vale. Entretanto, a tribo de Rubem estava dividida e houve grande discussão e conjunturas e não foram. Mas o grupo de Issacar rapidamente, corajosamente se posicionou. De Rubem não. Dúvida, divisão, contenda. Mas era um momento importante, porque esse grupo tinha visão profética, tinha revelação sobre o que o Deus estava fazendo, os pontos para as mudanças necessárias, que é o que falta hoje. É o que falta hoje. Nós termos a visão, peraí, como é que eu vou vencer? O que eu preciso fazer? Qual a estratégia que eu preciso usar? É como oração. Quantas orações você faz? De que tipo você faz? Bispo, eu faço o Pai Nosso. Só? Bispo, eu faço Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só? Ah, bispo, eu faço oração de gratidão. Eu agradeço a Deus. Só? Essa não vai resolver. Chega diante de um espírito maligno, de um demônio, e faz a oração do Pai Nosso. Já viu Jesus fazer isso? Sim ou não? Como é que Jesus falava com o mal? Como ele falava com o mal? Espírito maligno, eu te ordeno. Saia. Saia. Oração de adoração, oração de busca ao Espírito Santo, oração de perdão, salmodiar, oração de libertação, expulsando, combatendo, oração do sobrenatural, oração da cura. Qual eu vou usar agora? Qual é a estratégia? De que forma eu vou me levantar? Justamente por isso na igreja tem a semana inteira. Para cada dia, para fechar todas as áreas da nossa vida e cobrir de oração. Discernimento do tempo. Agora é hora de intensificar. Agora é hora de botar força. Agora é hora de avançar. Agora não é hora de descansar. Agora não é hora de comodismo. Olha o que eu disse para você, isso é aterrorizante. Estou dizendo para você, nos últimos dias, pastores, é só você acompanhar lá, quando a bispa estiver na transmissão, olha quantos pastores e pastoras tem lá acompanhando, que não é do ministério. Depois essas pessoas mandam mensagens, pedindo ajuda e socorro. O espírito que está na liderança está na igreja. Liderança não vence, igreja não vence. O espírito do medo, a igreja medrosa. Espírito de enfermidade, a igreja enferma. Porque o líder não venceu as suas batalhas. Por isso que você como líder, você tem que vencer as suas batalhas para que os seus liderados vençam.
E quando eu falo você como líder, você é pai, você é mãe, você é líder, você é chefe, você é empresário. Onde tem um vence, o resto vai vencer. Aonde perde, o resto vai perder. Isso é mais sério do que você imagina. E tem coisas que a gente tem que olhar e dizer assim, quando eu olhei para a vida do meu pai, e olhei o começo da minha vida, igualzinha, eu falei, está errado. Eu falei, vai ser a mesma história? Conquista um pouco e perde, conquista um pouco e perde, conquista um pouco e perde. Quando parece que agora vai, está perdendo de novo. Não, está errado. Está errado. Não aceita essa influência, não aceita essa maldição, não aceito. Questão de espírito, questão de fé. Tem gente que trata como natural. Como eu já disse, tem a maldição do comportamento também, né? Repete-se o comportamento. Abominava o comportamento, mas faz igualzinho. E Issacar liderou com sabedoria e discernimento, e seus irmãos se submeteram a ele. Eu lhes darei líderes segundo o meu coração. Diga comigo, e os guiarão com conhecimento e... O Senhor falando isso. Eu vos darei líderes. Em seguida vos darei governantes de acordo com o meu coração, que vos dirigirão com sabedoria e com entendimento, como bons pastores. Só que tem uma coisa. Você pode querer fazer do seu jeito, da sua maneira. O que você é ensinado, orientado, você não submete porque você tem o seu jeito, você tem a sua maneira de pensar. E é o que eu disse outro dia, você ouve e não vive de acordo com esses ensinamentos, então você não é o sábio. Tem o sábio e tem o tolo. O que nos faz ser sábio? Ouvir e viver de acordo com estes ensinamentos. Isso é que torna a nossa vida uma vida edificada na rocha. Cada vez que eu ouço isso, pesa ainda mais a minha responsabilidade. Pesa ainda mais sobre os meus, sobre os que estão sobre a minha responsabilidade. Por isso que às vezes você pode achar que minhas palavras podem pesar. A intenção é o despertamento. Sabe por quê? Porque para mim, olha o que eu vou falar para você. Para mim é inadmissível. E eu sei o que é sentar aí numa rotina. Eu sei o que é sentar aí sem um propósito. Eu sei o que é sentar aí e vir cumprir com o protocolo de vir no culto de domingo. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é ser só ouvinte. E você achar que a sua vida vai mudar simplesmente que você vem no culto de domingo. Eu sei o que é perder tempo e ficar vendo os outros vencerem e a minha vida não sair do lugar. Eu sei, porque se a palavra não entra, ela não muda. Se a palavra não governa, ela não muda. Se o Espírito não se move, se o Espírito não se levanta, a vida não se levanta. A gente pode estar aí, eu tenho o meu jeito, eu tenho a maneira. Já prestou atenção, quanto mais crítico uma pessoa é, mais a vida amarrada ela tem? Ela sabe de tudo, sabe dar conselho, sabe observar. Isso aos meus 20 e tantos anos de fé, eu sempre discerni os mais críticos na igreja. Os mais críticos são os que não fazem nada, é o que sabe de tudo, sabe da vida toda, dá conselho para todo mundo e não dá para si mesmo. A vida não vai. Tem isso dentro da igreja, bispo? Sempre teve, toda a história. Os que não concordam, que tem sua observação, que sabe falar, sabe dar conselho, mas não sabe dar a si, porque não tem resultado na sua. Justamente por causa do orgulho. Quando deveria dizer assim, não, eu quero que a palavra entre na minha vida, eu quero uma vida transformada, eu quero ser exemplos para os meus, quero ser exemplo para minha mulher, para o meu marido, quero ser exemplo para meus filhos, quero ser exemplo, quero que as pessoas sejam contagiadas pela minha fé, pelo Espírito que está dentro de mim, eu quero que as pessoas queiram a vida vitoriosa que eu tenho vivido.
A ciência dos tempos é uma das mais importantes. Porque a ciência dos tempos te dá aquele despertamento. Opa, preciso mudar a estratégia. Agora é hora de agir diferente. Compreender os períodos espirituais será cada vez mais essencial conforme nos aproximamos do fim. Se não tivermos essa capacidade, como líderes, pastores, seja na família, no trabalho, na igreja, na vida de forma geral, porque sempre teremos pessoas que dependerão da nossa capacidade de discernir com sabedoria, inteligência, vinda do Espírito Santo, sempre. Você é líder na sua casa. Você é líder no seu negócio. E você tem capacidade de discernir e de dirigir. De guiar. Meu pai sentava na ponta da mesa. Mas não era líder. Eu sento na ponta da mesa, mas eu lidero. Não basta sentar na ponta da mesa. Sabe a posição do patriarca? Sim ou não? Senta na ponta da mesa e tem seus liderados? Pode ser o patriarca, pode ser. Eu tenho uma sala de reunião, eu sento na ponta da sala da reunião, mas para liderar. Meu pai sentava na ponta da mesa, tinha lá a mesa em casa, meu pai sentava aqui, todo mundo sentava lá, mas meu pai não liderava. Não era uma autoridade. Era uma autoridade, queria autoridade sem responsabilidade. Esse é o problema. A autoridade sem responsabilidade, aí é só querer imposição. Eu sento na ponta da mesa e eu lidero, direciono, está errado, faça assim, faça assado, não siga esse caminho que não vai dar certo. Atenta a essas atitudes, atenta a esse comportamento, atenta a esse pensamento, atenta ao que está acontecendo. Não trata como natural o que você não pode tratar como natural. Não trata. Inclusive, você tem uma coisa que eu falo para os meus filhos sem cessar. Eu digo, eu não posso dar a Deus o que Deus quer de vocês. Comunhão com Deus vocês não têm através de mim, vocês têm no relacionamento como pessoal de vocês com Deus. Pessoal. Então vocês precisam ir a Deus. Porque tem guerras que é vocês que vão travar. Estratégias que vocês vão usar. Nós não só podemos estragar, bagunçar com a nossa vida, mas da família e das pessoas que estão debaixo da nossa influência. Através de decisões e escolhas erradas. Nós podemos bagunçar tudo, estragar tudo. Por isso que eu preciso do Espírito, da ciência, dos tempos. A revelação. A revelação. Tem perguntas que nós precisamos fazer. É a hora, é o momento disso? Eu preciso orar. Isso cabe na minha vida? Eu preciso orar. Isso vai fazer parte do meu propósito de vida? Eu preciso orar. Eu preciso fazer perguntas. Fazer perguntas é importante. Cabe na minha vida? É a hora? Eu preciso disso? Essa é a maneira certa de agir? Isso é o que Deus quer que eu faça? Que atitude Deus espera de mim? Qual a resposta que eu vou dar a esse problema, a essa situação? Porque cada problema tem uma resposta. Cada situação nós precisamos dar uma resposta.
Tudo é espírito. Diga comigo, tudo é espírito. Se você bebe de uma fonte, e se a fonte ela é contaminada, por isso que eu estou falando, tudo começa em algum lugar, em alguém. Se você bebe de uma fonte, essa fonte é contaminada, tudo vai se contaminar. Por isso que um pensamento errado vai gerando outros, e vai gerando, e vai gerando. Lembre-se que quando Jacó, num ato de fé, ele descascou as varas, fez riscas, listras nas varas e colocou diante do bebedouro de água para que o rebanho viesse e bebesse daquela água, então tudo nascia de acordo com de acordo com aquelas varas, e as varas significa autoridade e liderança. Se a fonte é boa, tudo vai fluir. Nós podemos mudar o espírito do lugar, a atmosfera e os resultados se crermos. Quer ver um exemplo? Os moradores da cidade fizeram uma reivindicação a Eliseu. A cidade tem um ambiente agradável, como bem pode ver o nosso Senhor. Diga comigo, mas suas águas são péssimas e a terra é infértil. Ordenou-lhes Eliseu: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E ele lhes trouxeram. Ele foi, diga comigo, à fonte das águas, lançou-lhe o sal e declarou. A Bíblia não diz que nós somos o sal? Sim ou não? Mas se o sal não salgar, para que serve? Não, mas tem uma coisa que serve. Para ser jogado no chão e pisado pelos homens. É o que a Bíblia diz. Porque se o sal não salgar, ele só serve para isso, ser jogado no chão e pisado pelos homens. Assim diz Yahvé: purifiquei estas águas, e elas não causarão mais morte e esterilidade. Diga comigo, imediatamente, aquelas águas se tornaram puras, e assim permanecem até o dia de hoje. Diga conforme. Lê. Eliseu é Deus? Eliseu é Deus? Conforme a palavra do homem de Deus. Conforme a palavra de fé daquele que creu. Ele mudou o lugar, mudou a atmosfera do lugar, mudou o resultado no lugar. Ele poderia ter dito o seguinte: poderiam as pessoas dizer assim: o lugar aqui é bom, a cidade é bem localizada, mas a água ela é ruim e a terra é infértil. Fazer o quê, querido? Muda desse lugar, vai para outro lugar. Foi isso que ele fez? Sim ou não? Pegou o sal, traz uma bandeja nova de sal. Foi lá na nascente, lá na fonte, onde nasce o problema, lançou o sal e fez aquela declaração poderosa, aquela oração: nunca mais haverá morte aqui, nunca mais haverá esterilidade aqui, nunca mais. E a partir daquele dia, ou como você leu comigo, diga comigo, imediatamente, aquelas águas se tornaram boas. E as terras férteis. Você muda a atmosfera, você muda. Agora, se você responde assim, na sua consciência, porque já estou vendo daqui, se você responde assim, não funciona bem assim, você está certo. Perfeito, é assim mesmo. Porque tudo é uma questão de fé. Aí o problema não está em Deus, está na fé. Entendeu? Por isso que aquele que diz, eu creio, e é isso que eu vou fazer. Eu creio e é assim que eu vou agir. Eu creio e eu vou mudar a atmosfera. Eu vou mudar o lugar. Eu vou mudar resultados. Eu vou mudar meu casamento. Eu vou mudar o meu trabalho, a minha empresa. Eu vou mudar essa realidade financeira. Eu vou mudar em nome de Jesus. Você muda. Você muda. É assim que histórias estão sendo mudadas. A Bíblia diz o seguinte, querido: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Não vai entrar. É pastor, vai para o inferno. Está cheio de pastor que vai para o inferno. É cristão não sei quantos anos, vai para o inferno. Está cheio de profeta que vai para o inferno. Está cheio de gente miserável, derrotada. É igual quando as pessoas chegam, direto tem isso para mim, me mandando recado.
eu sempre respondo da seguinte forma: olha, Deus me deu uma visão, Deus me deu, guarda para você, querido. O senhor não recebe, bispo? Não. Não. Por quê, bispo? Primeira coisa, a árvore tem que dar fruto. Se não tem fruto na própria vida, não vem com conversa fiada para o meu lado. Segundo ponto, se Deus quer falar comigo, Ele fala pela palavra, Ele fala o meu espírito, Ele fala comigo dormindo, Ele me acorda na madrugada e fala comigo. Não que eu esteja fechado, uma mensagem que vem do altar, ela corta no meu coração. Mas não vem gente religiosa, gente que vive aí dormindo de barriga cheia, vendo de tudo e não para de ver e não vê na própria vida. Não vê na própria vida, é verdade. Vê, enxerga tudo, vê tudo, tem revelação, tudo quanto é tipo, mas não tem da própria vida. Esse é um problema sério. E Deus não é Deus de confusão. Ponto. Já prestou atenção que às vezes a pessoa, eu vi meio que era mais ou menos assim, mas não era, não tinha nem clareza para te revelar. Nem clareza. Deus é claro. Quando Ele vem, Ele é claro. Ele mostra com clareza. E não de forma confusa. Por isso que fé é o seguinte: cada um tem a sua. Por isso que eu preciso cuidar da minha. Você precisa cuidar da sua. Você precisa investir na sua. Investir pesado nela. Porque existem situações, vamos lá, vamos pensar nessa situação que nós acabamos de ler. Lugar infértil, águas amargas, aqui estéril, não produz nada. Aí eu posso trazer para a minha vida. Meu casamento é amargo, meu negócio é infértil, improdutivo, estéril, não produz, não prospera. Aí eu faço o quê? Me conformo, aceito, essa é a vontade de Deus? Ou eu me levanto com força, eu pego o sal, eu faço declarações poderosas? Eu deveria estar dizendo o seguinte: sabe do que você tem que se cercar? Oração de sexta-feira que nós fizemos. Começa a fazer mais jejum de palavras. Fala menos, reclama menos e começa a agradecer mais. Se cerca de palavras poderosas. Se cerca. Pega palavras poderosas. Tem alguém que trabalha com cerâmica aqui? Faz objeto de cerâmica, escritas, essas coisas ou não? Tem? Não? Pega palavras poderosas, traz para a tua vida, cerca a tua casa de palavras fé, gratidão, poder, vitória, amor, misericórdia. Começa a fazer orações, agradecer a Deus, como nós falamos na sexta-feira aqui, duas coisas. Seja ousado e específico com as suas orações. Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, ele disse: Pai, eu te agradeço por haveres me ouvido. Ele não tinha nem orado. Ele já estava agradecendo pela a resposta à oração que ele não tinha nem orado. Pai, eu te agradeço por haveres me ouvido. Então o que nós precisamos aprender a fazer? Pai, eu te agradeço por essa família abençoada, te agradeço por esse casamento extraordinário, te agradeço por esse marido transformado, te agradeço por essa esposa maravilhosa, eu te agradeço, Senhor, por esses filhos poderosos, porque a tua palavra diz que o homem que teme o Senhor, os seus filhos serão poderosos na terra. Te agradeço por esse negócio abençoado, pela prosperidade financeira, te agradeço, Senhor, pelo salário de X, te agradeço, Senhor, pelo
pelo futuro glorioso, futuro estrondoso que o Senhor tem preparado para mim, Senhor. Eu te agradeço por todas as maravilhas que o Senhor tem feito, que o Senhor está fazendo e vai fazer na minha vida, porque eu sei que o Senhor vai fazer coisas estrondosas na minha vida. Eu te agradeço, Senhor. Faça orações. Você quer a família transformada, o casamento transformado? Não é falando dele, não é falando, liberando palavras negativas, palavras que pesam. Ah, você não tem jeito. Ah, você é um problema na minha vida. Você só está pegando problema para você. Porque quanto mais você fala que você é um problema na minha vida, mais problema você tem para você. Mais problema você tem na tua vida. Quanto mais você fala para um filho que ele não tem jeito, mais esse filho não tem jeito na tua vida. Quanto mais você fala que, fulano, você é difícil, hein? Você é difícil. Não sei se eu te aguento. Não sei se eu te aguento. São palavras têm poder. Você está liberando palavras matam e palavras curam. A Bíblia diz que do fruto da tua boca você vai comer. Aquilo que sai da tua boca você vai comer. Não saia da tua boca palavra podre, torpe, somente a que produz a edificação. Então libera palavras, agradeça a Deus pelo que Deus tem feito, agradeça a Deus por aquilo que Deus está fazendo, agradeça a Deus por aquilo que Ele vai fazer na tua vida, e seja claro, específico. Ele disse assim: Pai, eu te agradeço por haveres me ouvido, o Senhor sempre me ouve. Aí ele vem e diz o quê? Lázaro. Lázaro é específico? Sim ou não? Ele falou: Lázaro, sai para fora. Específico. Eu ainda falei, tem que ter cuidado, porque se ele falasse assim, morto, sai para fora, ia sair uma dúzia, 2 dúzias de lá. E não era todo mundo que era para voltar, era só Lázaro, né? Pensou, volta quem não precisa? Né? Quem Deus já deu o livramento, quem Deus já guardou. Entendeu? Era só Lázaro. Lázaro era amigo. Lázaro ele queria de volta. Entendeu? Não era a hora de Lázaro. Então ele falou: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. Pai, eu te agradeço por me ouvir. Te agradeço por essa cura. Te agradeço por essa cura. Te agradeço. Uma enfermidade, sai para fora. Sai do meu corpo. Senhor, eu te agradeço pela saúde, te agradeço pela prosperidade, Senhor, te agradeço pelo salário, te agradeço pela abundância na minha vida. Miséria, sai para fora. Amém? Felizes os que em ti encontram sua força. Diga comigo: e todos aqueles que são peregrinos de coração. Sabe o que é peregrino de coração? Sabe que está por aqui de passagem. Sabe que aqui não é o seu lugar, seu destino. Ao atravessarem o vale de lágrimas, de Baca, ou Baca, convertem-no, diga comigo, convertem-no, num lugar de... O vale de lágrimas é convertido num lugar de... O vale de lágrimas é convertido num lugar de... Por essa razão eu não choro nunca mais. Vou passar aqui, ele vai ser convertido num lugar de fontes, lugar de bênção. Por essa razão eu não choro mais. Esse vale de lágrimas vai se converter num vale de bênçãos. Está entendendo ou não? Como a boa chuva de outono que ainda a cobre de bênçãos. Caminhando com vigor sempre crescente. Diga comigo, caminhando com vigor sempre crescente. Apresentem-se perante Deus em Sião. Sempre crescente, com vigor sempre crescente. Andando com Deus, dirigidos por Deus, nós vamos transformando situações impossíveis pela fé. Ter a capacidade de crer no poder de Deus e reverter, converter, transformar algo ruim em algo, diga comigo, abençoado. Pega lá a fonte, pega lá a fonte, pega lá a cidade. Eu posso mudar isso aqui, eu posso mudar essa realidade, eu posso mudar essa atmosfera. Quando o Senhor diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, nós precisamos nos lembrar como é no céu.
Vem cá, no céu tem doença? Não. Mas, senhor, se aí no céu não tem doença, por que vai ter aqui? E grave uma coisa, tá? Deixa eu dizer uma coisa para você. Bispo, já para responder já, que às vezes a falta de conhecimento faz com que tenha dúvidas. O mundo já é de quem? Quem governa o mundo? Quem governa o mundo? O Deus deste século, o diabo. E Deus governa onde? Deus governa onde então? Por isso que é necessário que as pessoas aceitem a Cristo. Ele governa a sua igreja. A sua igreja. Por isso que uma pessoa, quando entra de verdade pelas portas da igreja, e ela faz do Senhor o seu Senhor e seu Salvador, a vida dela muda. A vida dela é transformada. Porque ela passa a ser governada pelo Senhor. Por isso que você precisa ser governado pelo Senhor, governado pela palavra, pelo Espírito. Porque se você ainda está aqui, mas quem governa a sua vida, você é Senhor da sua vida, então você continua ainda governando a sua vida. Não é Ele, porque você não se submete à vontade dEle. É mais ou menos aquela pessoa que fala assim, eu tenho a minha natureza, já está tudo errado, você não devia ter mais a sua, você deveria ter a de Deus, a do Espírito. O Espírito me governa. Eu sempre confronto as minhas atitudes com o que é fruto do Espírito. Aonde está o fruto do Espírito? Aonde está o fruto do Espírito? Tem mansidão, amor, paciência, perseverança, longanimidade, benignidade, fé, domínio próprio. Eu preciso trazer isso, espera aí. Se somos filhos do Todo-Poderoso, então, olha o que a Bíblia diz, quem é como sábio? Quem sabe interpretar os acontecimentos? Interrogação. A sabedoria de uma pessoa muda o seu semblante carrancudo. Dá uma risadinha para mim. Que esse semblante carrancudo não dá, meu filho. É incompatível com a alegria do Espírito. Sabia? Às vezes tem pessoas que dizem assim, eu não sei, eu não me dou bem com as pessoas estão, mas peraí, o que eu dou é o que eu recebo. O que eu dou é o que eu recebo, o que eu estou semeando é o que eu recebo. Às vezes as pessoas falam que é o outro, quando na verdade é o que eu estou transmitindo. É o que eu estou dando. A sabedoria de uma pessoa muda o seu semblante carrancudo, faz sua face brilhar e pode alcançar o favor do rei. Este é meu conselho. Obedece às ordens do rei, pois fizeste este juramento de lealdade na presença de Deus. Não te apresses em deixar a companhia do rei, nem te coloques em má situação apoiando uma causa errada. Considerando que o rei faz o que bem lhe aprouver. Afinal, os desejos e a palavra do rei são soberanos. Ninguém tem o direito de questionar. O que está fazendo, ó rei? Assim, quem sabe obedecer às suas ordens não sofrerá punição alguma. Porquanto o coração sábio compreenderá a melhor hora e a maneira certa de agir. Pois há uma hora certa, diga comigo, pois há uma hora certa, e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Posso repetir? Diga comigo, pois há uma hora certa, e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. E se falta essa sabedoria, você vai dar sempre a resposta errada.
sempre será uma resposta errada. E cada resposta errada, o resultado errado. Amém? Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar-se. Esse texto deixa claro que o sábio sabe discernir os tempos. Eu preciso de sabedoria para discernir. Sabe andar e interpretar as coisas. Que atitude, que resposta eu vou dar. Sabe viver com sabedoria. O princípio da sabedoria, diga comigo, é temer a Deus. Seu rosto brilha, que significa a glória de Deus. Nós devemos ouvir a Deus e obedecê-lo, e vamos alcançando o favor de Deus pela obediência àquilo que Deus tem. A Bíblia diz que Deus favorece o filho obediente. A nossa obediência, a nossa sujeição, traz o resultado do que está escrito. A palavra nos assegura. Se tem algo que mostra falta de sabedoria, falta de visão, é a gente sair depressa da presença do rei. Por isso que muitos crentes, muitas pessoas estão mortas espiritualmente, porque vivem uma vida, diga comigo, espiritual com pressa. Sabia? Muita gente com vida espiritual com pressa. Pressa no espiritual, e aí que está o problema. Aí é que está, essa pressa espiritual destrói nossa vida e rouba a comunhão com Deus, porque como é que você vai ter comunhão com Deus se você não investe nessa comunhão com Deus, se você não gasta tempo nessa comunhão com Deus? Sabia? Olha o que acontece, às vezes, a falta de comunhão faz muito tempo. Quer ver o exemplo da pressa? É o que eu estava falando agora, às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã não é um culto oficial. 7 horas da manhã é uma adequação que fizemos para o momento. 7 horas da manhã, você viu que vocês chegam, eu não consigo, mal consegui terminar o culto. Porque eu faço um hino, faço tudo correndo, faço atropelado e às vezes não consigo nem transmitir toda a palavra. A oração é vapt-vupt, porque a gente não consegue. Às vezes... tem gente que não quer que pare a oração, o culto das 7. Por que não quer? Porque um culto rápido, objetivo, é igual 6 horas da tarde. Eu não vou voltar às 6 horas da tarde. Por quê? Porque 6 horas da tarde, eu percebi muita gente muito mal acostumada com 6 horas da tarde. É 6 horas o culto, ele chega às 6h30 para ir embora às 7. A quem ele está enganando? A Deus? Sim ou não? Quem está sendo roubado? Quem gosta de trechinho pequeno de culto é criança, filho. Homem maduro gosta de palavra mesmo. Viu? Quem gosta de leitinho é criança. Adulto, gente séria, quer palavra, quer consistência. Quer aprender, quer crescer. Porque é a forma que a gente tem para crescer. A palavra traz revelação, isso vai refletir aonde? Na vida. Vai refletir nos resultados da vida. Você vai conduzir tudo na tua vida com excelência. Cada área da sua vida será com excelência. Não tenha pressa para sair da presença dele, nem insista em fazer o que é mal. Olha como é que diz. É sábio investir tempo em Deus, diga comigo, com oração, jejum e cultos. Por quê? O meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Eu conheço a palavra, desculpa, querido, quem conhece pratica. E conhece o que da palavra? Conhece o quê? Como é que você está tratando os problemas? Como é que você trata no seu casamento? Como é que você lida com os seus negócios? Como é que você lida com o seu dia a dia? Quais as respostas que você dá no seu dia a dia? Quando vem a carne quer aflorar, como é que você lida com a carne? Quando as obras da carne quer te dominar, como você lida com as obras da carne? Nós precisamos ser real, lúcidos, honestos conosco. Eu preciso investir. Eu preciso investir. Como é que nós aprendemos? É como agora, por exemplo, nós estamos aí na terça-feira, né? Quantos testemunhos? Quantas pessoas estão mandando mensagem agradecendo? Porque ontem eu recebi uma que disse assim,
Esse trabalho salvou o meu casamento. Então quer dizer que ela estava na igreja, e não é de gente nova não. Quer dizer que estava na igreja, mas não sabia. Muitas coisas não sabia. Por quê? Porque a palavra é uma fonte, a palavra é resposta para todas as áreas da nossa vida, nos dá condições de viver uma vida extraordinária em todas as áreas, internamente, externamente, conjugalmente, financeiramente, saúde, todas as áreas, todas. Só que muitas vezes nós queremos somente aquela que é a nossa zona de interesse. Qual é a nossa zona de interesse? Se é o financeiro, eu gosto do financeiro. Se é só a questão, vamos lá, espiritual, então eu só gosto da reunião de quarta-feira ou de domingo. Mas e aí? E o resto? E as de orações? E da minha família? E como tratar? E como criar? E como conduzir meu casamento? E como ser o marido segundo a Bíblia para não fracassar? Como ter as minhas orações chegando aos céus e não batendo no teto e voltando? Tem muita coisa envolvida. Comer com pressa não faz bem. Ter pressa para sair da presença do rei não te faz bem. Entendeu? Por isso que eu sempre falo o seguinte: você está aqui de verdade agora ou não? Está de propósito? Sim ou não? Porque tem gente que traz o corpo, não vem de propósito. Essa é a realidade. Não, estou falando com você e fala com amor. Falo com amor. Tem gente que está aqui, mas não está de propósito. Está de propósito é estar porque eu quero sair daqui com outra mentalidade. Eu quero sair daqui com outra visão. Eu quero sair daqui mais crescido. Eu quero sair daqui mais espiritual. Eu quero sair daqui mais sábio, porque eu preciso ensinar. Eu quero sair mudando a atmosfera de onde eu estou. Eu quero sair daqui discernindo os tempos. Eu quero sair daqui sabendo que Deus, para que direção que Deus está me dirigindo. Tem mudança de tempo, tem mudança de ciclo, tem mudança de estação, e eu quero sair daqui assim. Essa pressa tem mantido líderes, igrejas, famílias, pessoas, muitos vivendo, correndo com pressa, ocupados, e não estão produzindo nada de relevante na vida. Problema está em Deus? Não. Aonde está o problema? Quantas pessoas, diga comigo, não tem tempo para Deus? Diga, não tem para a família? E não tem para crescer. Estão ocupadas e infrutíferas. Ah, bispo, a vida é corrida demais. Então, seja bem-vindo à realidade da vida. Ela é, e a gente organizadamente tem tempo para tudo. Tudo. Esse é um tempo que você separou para estar cuidando da sua vida espiritual, e o que você está aprendendo aqui, sabe como é que você vai saber se você aprendeu? Se você consegue colocar em prática. Só se você consegue colocar em prática. Porque senão você não aprendeu. Você ouviu. Você foi ouvinte. A Bíblia nos ensina a não questionar a Deus, obedecer. E se obedecemos, não há punição. Dá o versículo, por favor. Tudo o que fizer, diga comigo, faça bem feito. Pois quando descer a sepultura, diga, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Então, tudo que você fizer, faça o quê? Faça o quê? Não leve isso só para o profissional, não. O que você está fazendo aqui agora, você está fazendo bem feito? Você contar com a sua família, você está lá 100% presente? É bem feito? Quando você está no trabalho, o que você faz? É bem feito? Aqui está o segredo. Tudo. Observei outra coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido nem sempre vence e ganha a corrida. O guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Às vezes os sábios passam fome. Os sensatos não enriquecem. Os instruídos não alcançam sucesso. Diga comigo, tudo depende de se estar no lugar certo, na hora certa.
Que lugar certo é esse? Que hora certa é essa? Tem lugar mais certo do que a presença de Deus? Porque nem sempre aqueles que são instruídos ou sábios são os que vão vencer. Os mais fortes vão vencer. É onde tem acontecido, muitas vezes você olha uma pessoa que tinha tudo, está muito aquém em talvez preparação, mas está muito além em resultado. Por quê? Porque está no lugar certo, na hora certa, ouvindo, aprendendo, crescendo, investindo. É hora da gente buscar sabedoria, discernir as estações espirituais. Tem mudanças de estações, mudanças de tempos, e eu preciso dessa ciência para discernir os tempos. O que Deus está fazendo? O que Deus está trabalhando? Qual a estratégia que eu tenho que usar agora? O que Deus está? Eu preciso de visão para enxergar os portais. Eu preciso de visão para enxergar os portais. Tem portais abertos. Às vezes eu não consigo ver. Portal para o novo tempo. Eu preciso obter do Espírito o dom da ciência, dos tempos, para fazer a escolha certa, na hora certa, para dizer sim e não quando eu tenho que dizer sim e quando eu tenho que dizer não. Quem está entendendo, por favor? Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos, pega o teu propósito, feche os seus olhos. Algo pode funcionar na vida de muitos, mas não na minha. Pode ser o momento de alguém não ser o meu. Eu preciso discernir isso. Ore agora e busque com fé habilidade espiritual para conduzir sua vida e dos que estão debaixo da sua liderança. Entende? Se você vence, quem está debaixo da tua liderança vai vencer. Se você é vencido, há uma grande probabilidade daqueles que estão debaixo da sua liderança ser vencidos. Quando um vence, outros vão vencer. Por isso que tem que se levantar. Hoje eu já não penso tanto em mim mais, sabia? Hoje eu já penso nos meus filhos. Houve o tempo que eu só pensava em mim. Hoje eu já penso neles. Já luto pelos netos. Porque cada inimigo que eu vencer e derrotá-los definitivamente, eles não terão que lutar. Eles vão enfrentar os deles, mas não aqueles que eu já derrotei. O espírito da miséria já foi vencido na minha vida. O espírito do adultério, a maldição, já foi vencida. Esse já não faz mais parte da nossa história e geração. O espírito da enfermidade que havia na família já foi vencido. A gente se levanta para vencer desafios. Não quer dizer que a gente não enfrente. Não, se levanta. Se levanta, sempre se levanta. Mas a gente sabe a resposta certa para dar. A cada situação, a cada momento. Precisa dar a resposta certa. Você leu comigo aqui. Os filhos de Issacar sabiam discernir o tempo para saber o que deviam fazer.
Busque essa sabedoria, busque esse discernimento, busque esse espírito para a tua vida. Eu quero saber, Senhor. Eu quero esse discernimento para saber o que fazer em cada situação, em cada ocasião. Aqueles que estiverem debaixo da sua liderança também vão vencer. Fala com Deus e peça a Deus essa unção, essa sabedoria. Peça a Deus essas revelações. Peça a Deus para te dar direção para agir conforme cada situação, cada momento. Pois há uma hora certa, também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Está lá em Eclesiastes. Há uma hora certa para cada atitude adequada para responder a cada situação da vida. Dê as respostas certas. Pede a Deus e fala: Deus, eu preciso, Senhor. Me dê a revelação dos tempos. Eu quero a ciência dos tempos. Senhor, eu quero a ciência dos tempos, como o Senhor deu aos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo para saber o que Israel devia fazer. Se você não buscar e não tiver o discernimento para saber o que deve fazer em cada situação, você vai estar sempre fora do tempo. Então fala com Deus, rasga o teu coração e diga: Deus, eu quero, Senhor, essa ciência, eu quero essa revelação, Senhor. Eu quero, meu Deus, a estratégia certa para que eu possa dirigir, Senhor, os que estão debaixo da minha liderança, autoridade, para agir em qualquer situação, qualquer circunstância. Eu quero saber o que fazer. Me dê, Senhor, me dê essa revelação, Senhor. Diga, você como pai, você como mãe: não, eu vou vencer, eu vou derrotar todos os inimigos, porque os meus filhos não vão ter que enfrentar os inimigos que eu derrotei. Não vão. Não vão. Pode enfrentar outros, mas aqueles não. Em nome do Senhor Jesus. Quando Davi venceu, a nação venceu. Quando Golias fez o desafio, ele pediu um guerreiro. E quem vencesse, a nação se sujeitaria. Então, se ele não vencesse, Israel seria escravo dos filisteus. Mas ele venceu. Israel venceu os filisteus. Um vence, todos vencem. E todos aqueles que estão debaixo dessa liderança, os filhos de Issacar lideravam seus irmãos, e os seus irmãos seguiam a sua liderança, e eram bem-sucedidos em cada estratégia, em cada situação. Então peça a Deus, diga: Senhor, eu quero esse Espírito na minha vida, eu quero essa unção na minha vida, eu preciso dessa unção, eu quero esse Espírito, eu quero essa revelação, Senhor, eu quero a ciência, Senhor, dos tempos, eu quero discernir o que fazer em cada tempo, eu quero, oh meu Deus, essa sabedoria, eu quero, meu Pai, esse discernimento. Ele disse que daria sabedoria, capacitaria. Então que Deus dê a você. Diga a Ele, eu preciso, Senhor, dessa sabedoria. Quero que o Senhor me conduza, eu quero que o Senhor me dirija, eu quero que o Teu Espírito me conduza, me dirija. Eu quero, meu Deus, se há uma mudança de tempo, se há uma mudança de estação, eu quero ser conduzido pelo Senhor, dirigido nessa mudança, Senhor, para fazer a escolha certa, as estratégias certas, as decisões certas, em nome do Senhor Jesus. Os inimigos lá fora você vai vencer com espada, mas os inimigos espirituais você vai vencer com oração, com jejum. Os inimigos físico, Davi derrotou com espada,
confunda. Mas o mal foi combatido de forma espiritual. Os demônios foram repreendidos de forma espiritual. Então saiba e tenha discernimento de cada ação, de cada estratégia, de cada oração, de cada palavra, de cada atitude, que deve ser a sua atitude. Se levante com fé, se levante com forças, se levante para vencer, porque se você se levantar para vencer, você vai mudar a atmosfera da tua casa, você vai mudar a atmosfera do teu casamento, você vai mudar a atmosfera do teu trabalho, da tua empresa, do teu negócio, você vai mudar a atmosfera dos lugares que você estiver, você vai transformar o infértil em produtivo, você vai transformar o amargo em doce, o que é ruim em bom, em nome do Senhor Jesus. Então se levante com fé e diga: Senhor, Senhor, eu te agradeço pela vida extraordinária, pela a família abençoada, o casamento abençoado, a família restaurada. Eu te agradeço, Senhor, pela prosperidade, eu te agradeço, meu Deus, pelo sucesso, pelo futuro lindo, poderoso, promissor que o Senhor tem para mim, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Dá discernimento ao teu povo, Senhor. Dá discernimento ao teu povo, Senhor. Dá discernimento ao teu povo, Senhor. Dê discernimento ao teu povo, Senhor. Eu peço, dê discernimento à tua igreja, dê discernimento ao teu povo. Dê discernimento a esses homens e mulheres. Dê discernimento a esses líderes. Dê discernimento aos pais. Dê discernimento, Senhor. Dê discernimento para que nós possamos discernir os tempos. Dê discernimento a nós, Senhor. Nos dê o dom da ciência dos tempos, Senhor. Para que nós possamos saber como agir em cada momento, a estratégia certa em cada momento, a escolha certa, a decisão certa em cada momento, Senhor. Nós não queremos ser um povo que está sempre fora do tempo. Sempre fora do tempo, nunca está no tempo, sempre fora do tempo. Não, Senhor, nós queremos estar no tempo. Se levante. Mãe, trava as suas batalhas e vença para os teus filhos vencerem. Pais, trava as batalhas e vença para que os teus filhos não tenham que enfrentar. Líderes, vença pelos teus liderados, porque as batalhas que você vencer, os seus liderados vão vencer. Aqueles que estão debaixo dessa autoridade, dessa unção. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Fortalece a tua igreja. Fortalece a tua igreja, Espírito Santo. Fortalece a tua igreja, Espírito Santo. Fortalece a tua igreja, Espírito Santo. Fortalece o teu povo. Fortalece o teu povo. Deus está te levantando para isso. E Deus quer derramar dessa visão sobre a tua vida, dessa unção, dessa sabedoria, para você discernir o que fazer, cada estratégia, cada decisão, a escolha certa, a atitude certa, as armas certas para cada momento. Deus está te levantando nesse domingo para isso, para que você vença. E você vencendo, todos os seus vão vencer. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Um líder vitorioso, os seus liderados serão vitoriosos. Dê a eles, Senhor. Dê a eles essa revelação. Dê a eles a ciência dos tempos, Senhor.
Queremos que o Senhor faça como o Senhor fez com os filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo para saberem o que deviam fazer a cada ocasião. Dê a cada um de nós, Senhor. Levante homens e mulheres poderosos aqui. Levante homens e mulheres, líderes poderosos, que conduzem os seus liderados à vitória, a uma vida honrada, gloriosa, poderosa, uma vida, a vida que o Senhor nos chamou. Levanta, Senhor, coloca o teu espírito neles, coloca esse espírito, Senhor, que fale de clareza, revelações importantes a cada momento. Dê a eles, Senhor, dê a sabedoria vindo do alto. Esse discernimento a gente não alcança no banco de uma faculdade, numa sala de treinamento, num curso. Essa sabedoria, esse discernimento dos tempos, só em comunhão íntima e profunda com o Senhor. Dê a nós, Senhor. Dê a nós, Senhor. Dê a eles. Levanta a tua igreja com força e com poder. Um povo sábio, um povo poderoso, um povo sábio no discernimento dos tempos e estações. Aleluia. Receba o Espírito Santo na tua vida. Receba a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Receba em nome do Senhor Jesus o Espírito da ciência dos tempos, para que você saiba como agir em cada tempo, cada momento, em cada ocasião. Aleluia. Nós nada somos, Senhor. Nada somos. Nós não somos nada sem o Senhor. Ah, como nós precisamos do Senhor. Diga a Ele: desejo ser, Senhor. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Levante o teu propósito, por gentileza. Senhor, eu quero concordar com cada propósito, 52 dias. Te louvo por tudo que o Senhor já tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor vai fazer na vida do teu povo, da tua igreja. Quantos testemunhos já, Senhor, quantas mudanças, quantas restaurações. Realmente é uma mudança de tempo, é uma mudança de ciclo. Abençoe, Senhor. Abençoe que nós possamos sair daqui, Senhor, realmente decididos a sermos homens com discernimento, com o dom da ciência dos tempos, saber o que fazer, como fazer, na hora que fazer.
Conduza, Senhor, que aqui se levante líderes poderosos, homens e mulheres poderosos, pais, mães poderosas, que lideram, e todos os seus liderados, debaixo dessa unção vencedora, vitoriosa, gloriosa. Abençoe, Senhor, que nós possamos nos cercar de palavras poderosas, de declarações poderosas, que da nossa boca, Senhor, saia só palavras poderosas que edificam, que constroem, que estruturam, que materializam aquilo que nós almejamos e não o que não almejamos. Abençoe, Senhor. Abençoe a todos. Eu oro por todos. Concordo, Senhor, com as vitórias de todos. Peço uma unção poderosa sobre a vida de cada um. Que nenhum de nós venhamos sair daqui. Nós queremos isso. A ciência, a capacidade para discernir o tempo, para saber o que fazer, como fazer, na hora que devemos fazer. É o que eu peço, é o que eu declaro, é o que eu profetizo. Diga, Espírito Santo, dê a mim esse dom. Diga, Senhor, eu quero discernir os tempos. Eu quero a ciência dos tempos, a sabedoria para discernir os tempos, o que fazer, como fazer, a hora que eu devo fazer. Diga, me dê a direção, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, para Jesus bem forte.